O Brasil se prepara para uma semana intensa, refletindo a escalada na crise Brasil e Estados Unidos, sem precedentes, que saiu da seara econômica das tarifas para sanções de ordem diplomática, com profundo impacto na relação entre os países. Se ainda havia alguma dúvida, agora está absolutamente claro e cristalino. Este é o pior momento na relação bilateral de 200 anos. A revogação dos vistos de Alexandre de Moraes e outros ministros do STF, com exceção de 3 tidos como mais simpáticos ao bolsonarismo, materializa a cooptação dos interesses americanos pela direita internacional. O Brasil reúne muitas características que Trump despreza: governo de esquerda, regulamentação das redes sociais, justiça livre e independente, que deve condenar o aliado que ficou conhecido no primeiro mandato do republicano como Trump dos trópicos. E mais, por um caso que se assemelha muito com o do presidente americano. Seguiu exatamente o mesmo roteiro. Primeiro, não reconhecimento do resultado das eleições, acusação de fraude nas urnas e, a posteriori, levou à invasão às sedes dos poderes. Consultores políticos que atuam no mercado já trabalham com um cenário de tarifas ainda maiores do que as de 50%. Poucos veem chance de Trump voltar atrás na sobretaxa antes do dia 1º de agosto. Na sexta-feira, o mercado já espelhava essa apreensão. Na leitura de Luan Aral, da Genial Investimentos, os riscos políticos aumentaram muito, principalmente depois da operação contra Bolsonaro, obrigação de usar tornozeleira eletrônica. Parece que o governo foi para o all-in nesse jogo de pôquer, depois da pesquisa que indicou uma pequena recuperação na popularidade de Lula. Na leitura ainda de Luan Aral, de fato, a população tem ficado ao lado do governo quando se trata de tarifas. Politicamente, é o melhor momento para esse ataque contra o Bolsonaro. A perspectiva, diz ele, é que voltamos a algumas casas quando se trata de negociação comercial. E o governo brasileiro, aparentemente, não está facilitando o processo de negociação. Cautela total. Lula começa a semana no Chile para um encontro com outros governos de esquerda da Colômbia, Espanha, Uruguai, para falar de defesa da democracia e do multilateralismo. Seguramente o tema tarifas será abordado. Já Trump completou ontem os 6 primeiros meses de mandato com a popularidade em queda. Segundo uma média de pesquisas feita diariamente pelo New York Times, 53% dos americanos desaprovam o governo Trump, contra 44% que aprovam. Trump perde para todos os últimos presidentes nesse mesmo período, nos primeiros 6 meses de mandato, exceto para ele mesmo, no primeiro mandato, que tinha uma desaprovação ainda maior do que a atual. Joe Biden, por exemplo, tinha 12 pontos a mais de aprovação do que de desaprovação, estava no azul. Obama tinha 23 pontos a mais. George W. Bush, outro republicano, 21 pontos. É a presidência de maiores consequências em décadas, passando pelo redesenho do governo, reduzido e muito menos técnico, ou segue fielmente a cartilha da direita ou está fora. Na economia, tarifas, desaceleração do crescimento americano, risco inflacionário elevado e dívida pública em trajetória ascendente, além do enfraquecimento do dólar. Cultura, imigração, geopolítica e o famoso sistema de freios e contrapesos, o checks and balances, cerne da democracia americana, estão em xeque. É isso, meus amigos. Vou pedir paciência para os nossos telespectadores que nos acompanham pela televisão. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas é para que a gente possa ter todo mundo junto. No início das nossas entrevistas, hoje são 2 entrevistas com representantes setoriais do suco de laranja e também um outro representante que vai falar sobre o setor de carnes, bovinas, suínas e pescados. Então, tenham paciência que a gente volta já já. Quem está conosco pelo YouTube, por favor, siga. Vamos passar pelas bolsas, como iniciaram as negociações. Veja que as da Ásia também animadas. A de Tóquio, a feriado, não funcionou hoje, mas teve um fato político importante, que foi a derrota da coalizão representada pelo primeiro-ministro atual, Shigeru Ishiba, foi derrotada nessas eleições para a Câmara Alta do Parlamento, que é equivalente ao nosso Senado, não significa automaticamente que ele terá que deixar o poder, pelo contrário, ele está em negociações muito intensas com Washington, porque todo mundo está com a espada sobre a cabeça. Não é só o Brasil que tem tarifas para entrar em vigor dia 1º de agosto. Europa, Japão e Coreia do Sul, por exemplo, tem 25%. Né? Então, o primeiro-ministro japonês é esperado em Washington essa semana, mas teve um crescimento importante de um pequeno partido que está crescendo, de extrema-direita, também com aquele mesmo mote, japoneses primeiro, ali no Japão. Hong Kong e China, aqui todas no positivo, com altas consistentes, sólidas. Vamos passar pela Europa, por favor. Paris, tudo em queda. Também essa mesma ansiedade
por um acordo da União Europeia que não se materializa, é muito esperado, mas não se materializa ou não se materializou ainda com os Estados Unidos e Europa já um pouco assim, quase que falando, ok, a gente aceita uma tarifa um pouco maior, que seja mais benéfica para os Estados Unidos e menos para a Europa, algo em torno de 15% a 20%, mas nem esse acordo a gente sabe se será fechado. Por isso, todos em queda, Paris, Londres, Frankfurt e Madrid. E aí, passando por Estados Unidos, foi o fechamento de sexta-feira, né, um pessimismo um pouco maior, S&P 500, queda de 0,01%, Dow Jones 0,32% e a Nasdaq subiu 0,05%. A gente ainda está em semana de balanços, tá? Nos Estados Unidos, e começa a semana de balanços de empresas importantes, todas listadas na B3 aqui no Brasil também. E aí, vamos para o Brasil, então saber como foi sexta-feira. Foi um dia de apreensão muito maior, principalmente se a gente tivesse a negociação intraday. Olha só, caiu 1,61% o índice Bovespa, a variação no ano ainda é positiva, quase 11%. A gente saiu dos 135 mil pontos ali no começo do dia, fomos para 133 mil pontos. Então perdemos o piso dos 135, depois dos 134, fomos para lá atrás no 133. Lembrando que o recorde esse ano não faz muito tempo, deve fazer cerca de um mês, sei lá, foi de 141 mil pontos, com perspectivas melhores, mas agora a gente está nesse terreno muito mais incerto. O dólar é a mesma coisa, só que a curva inversa, de subida, né? Começou em 5,56, foi parar, fechar o dia em 5,58, próximo à máxima de sexta-feira, uma variação positiva, uma alta, né, de 0,73%, mas no ano ainda temos quase que uma queda de 10% no dólar, que, aliás, tem ajudado muito no controle da inflação. Vamos passar pela agenda rapidamente? Tem 10 segundos para voltar, mas já começa a agenda do dia. Já põe aí para mim a primeira tela, por favor. Agenda da semana, melhor dizendo. A gente sempre faz isso, né? Todas as semanas, para vocês verem os indicadores principais que tem de Brasil e Estados Unidos para sair essa semana. Pessoal da TV de volta com a gente, seja bem-vindo novamente. Obrigada pela espera, pela paciência. A gente está na agenda da semana, Boletim Focus, daqui a pouco a gente mostra para vocês. Brasil, isso aqui é muito importante amanhã, viu o relatório bimestral de receitas e despesas, foi daí que surgiu a crise do IOF, porque no mesmo dia, 2 meses, foi anunciado o aumento do IOF, que desencadeou toda essa crise econômica e com o legislativo. Pois é, amanhã teremos mais um relatório de despesas e receitas a ver. Eu acho que deve ser menos estridente do que o último. O relatório, aliás, o último até veio bem, porque veio anunciando um bloqueio de 31 bilhões de reais de gastos, mas depois teve um aumento do IOF. Quarta-feira, vendas de casas nos Estados Unidos, estoques de petróleo, fluxo cambial no Brasil. Passando para a próxima tela, aqui é importante também, reunião do Conselho Monetário Nacional no Brasil. Nos Estados Unidos tem PMI industrial e na sexta-feira temos IPCA 15 no Brasil.